Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 16 a 21 do capítulo 5 de Gálatas, aonde nós iremos trabalhar com a seguinte temática: as obras da carne. As obras da carne. Depois, na outra exposição, nós iremos trabalhar sobre o fruto do Espírito. Eu ia fazer uma exposição só, mas ia ficar muito longo o vídeo. Então eu vou dividir aí em essas duas subdivisões, né? Os versículos 16 a 21, que será essa exposição, e a outra exposição, os versículos 22 a 26. Ficará mais fácil para nós aqui. E a última exposição, nós falamos sobre a liberdade cristã, que a liberdade é limitada pelo amor. Versículos 13 a 15. Assista essa exposição, que eu tenho certeza que você será abençoado e edificado. E os versículos de 1 a 12, nós trabalhamos sobre livres em Cristo, aonde Paulo mostra que foi para a liberdade que ele nos chamou. E ele mostra a falsa religião. A falsa religião, o falso evangelho escraviza. O falso evangelho acorrenta. O falso evangelho amarra, engessa, circunscreve a pessoa. A pessoa vive não no amor de Cristo. Ela vive por obrigação. Ela vive suando. Ela vive ralando. Ela vive pensando que pode completar sua salvação. É como se Cristo fizesse 50% e a pessoa tem que ralar, suar, correr atrás dos outros 50%. Paulo fala que isso não é cristianismo. Isso não é liberdade. Isso não é justificação. Isso é viver no regime totalmente totalitário. Assista essas exposições e assim, não só essas exposições, mas todas as exposições que nós fizemos até agora dessa maravilhosa carta. E os versículos 16 a 21, Paulo mostra que a natureza pecaminosa, aqueles que não foram regenerados, aqueles que não são salvos, têm as suas práticas, vivem no pecado, vivem acorrentado pelo pecado, vivem acorrentado pela sua natureza, que é má. E Paulo vai falar aqui sobre a palavra carne. A carne e o espírito. A carne não é isso que você está vendo, que reveste ou está revestindo o meu esqueleto, mas está falando da natureza pecaminosa. Está falando daquilo que está dentro de mim, do mal que habita em mim, conforme ele fala no capítulo 7. Ele aborda no capítulo 7, lá de Romanos. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. É a natureza pecaminosa. É o velho Adão. É o velho Adão que pulsa, que sempre quer acordar. Lutero falava, eu acho maravilhoso aquilo que ele fala, né? Que ele pensou que tinha matado o velho homem, o velho Adão, nas águas batismais. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. Então ele tinha que matá-lo afogado todos os dias. Nós temos que matar o velho Adão, a nossa velha natureza, todos os dias. É a mortificação pelo pecado, como diz John Owen. Um livro maravilhoso, A Mortificação do Pecado. E John Owen fala nesse livro que nós temos que matar a natureza pecaminosa todos os dias, os desejos todos os dias, crucificar a nossa carne, o nosso eu, os nossos desejos pecaminosos todos os dias. E é isso que Paulo vai falar. Então, os versículos 16 a 18, Paulo vai falar dessa guerra, né? Dessa guerra. Os versículos 16
a 18, Paulo fala de uma guerra entre a carne, a natureza pecaminosa e o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito quer que nós ore. O Espírito quer que nós busque a Deus. O Espírito quer que nós se consagre, se santifique. A carne não quer isso. Então é uma briga. É uma briga. É que nem água e óleo, não se mistura. E dentro de nós, ou dentro, eu já ouvi essa explicação, você também deve ter ouvido, que dentro de nós há dois leões, a carne e o espírito. Quem você alimentar mais vai prevalecer. Se você alimentar a carne, é a carne que vai prevalecer, é a natureza pecaminosa que vai prevalecer, é os desejos pecaminosos que vão prevalecer. Agora, se você alimentar o espírito, se você dar vazão ao espírito, é ele que vai sobressair sobre a sua vida. Então, a primeira subdivisão é os versículos 16 a 18, que é essa briga entre a carne e o espírito. E depois, os versículos 19 a 21, as obras da carne. As obras da carne, da natureza pecaminosa. Então, vamos aqui ler a primeira subdivisão, os versículos 16 a 18. Para darmos o pontapé inicial aqui. Diz assim o apóstolo Paulo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mais uma vez falando aqui que a carne não é isso que você está vendo, que reverte aqui o meu esqueleto, os meus ossos, mas é a natureza pecaminosa. 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. É que nem água e óleo, não se mistura. Para vocês não façam o que querem, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Porque a lei põe regras, a lei põe limites, a lei escraviza, a lei com seu conjunto de regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E Tiago fala, no capítulo 2, versículo 10, Tiago, capítulo 2, versículo 10, que se você errar, ou se você falhasse em um ponto da lei, você seria réu de todos os outros. Então a lei era um jugo pesado, porque nenhum homem consegue cumprir os seus preceitos, os seus mandamentos. Quando você pega os 10 mandamentos, nós não passamos dos 10 ali. Não passamos. Não passamos, porque ninguém é perfeito. Então, os judeus se esforçavam, suavam, ralavam. É só olhar para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era um homem que ia até Deus. Não era Deus que vinha até um homem. Por isso que deu errado. E o povo não conseguiu cumprir aqueles preceitos e mandamentos. A graça é diferente. É Deus que vem até o homem. É Deus que abraça o homem. É Deus que estende a mão da graça para o homem. É Deus que enviou seu filho. Porque quando você olha para o projeto da salvação, Efésios capítulo 1, de 3 a 14, fala muito sobre isso. Que o Pai planeja a salvação, o Filho executa e o Espírito aplica a obra da salvação em nossos corações. Então aqui Paulo começa mostrando esse conflito. Quando ele fala, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é ter a vida controlada, embasada, firmada em Deus. Se você viver a vida firmada, embasada, a vida totalmente firmada em Cristo Jesus, você jamais irá satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta, a natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a nossa natureza, contra a nossa carne. Porque são opostas. Para que nós
não viemos fazer aquilo que devemos fazer, o bem. Aí Paulo dá o checkmate no versículo 18, dizendo: mas se somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, nós não estamos debaixo da lei. E Paulo vai citar o Espírito Santo aqui nessa carta, tá? Ele vai citar 7 vezes. 7 vezes. Eu marquei aqui. No versículo 16, no versículo 17, 2 vezes. O versículo 18, 1 vez. O versículo 22 e o versículo 25, 2 vezes. Então, dos versículos 16 a 25 aqui, né, em todo esse contexto, Paulo cita o Espírito 7 vezes. 7 vezes. Veja a importância do Espírito. Então, a grande ênfase da segunda metade da Epístola aos Gálatas é que em Cristo a vida é liberdade. Estávamos em escravidão da maldição ou condenação da lei, mas Cristo nos libertou dela. Éramos escravos do pecado, mas agora somos filhos de Deus. Mas cada vez que Paulo escreve sobre a liberdade, ele acrescenta a advertência de que ela pode ser muito facilmente perdida. Há os que deslizam da liberdade para a escravidão. Outros transformam sua liberdade em licenciosidade. Este foi o tema de Paulo nos últimos 2 parágrafos que nós já abordamos, versículos 13 a 15, sobre a liberdade cristã. E agora, Paulo vai falar que há uma diferença entre o salvo e o perdido, entre o ímpio e o justo, entre o santo e o profano, entre a ovelha e o lobo, entre os bodes e os cordeiros. Há uma diferença. Aqueles que vivem no pecado nunca foram salvos, nunca foram justificados, nunca foram regenerados, porque as obras da natureza pecaminosa, da carne, serão manifestas. Pelo fruto se conhece a árvore. É isso que Paulo vai demonstrar aqui. Se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, nós devemos mostrar o fruto. O fruto. E ele mostra esse conflito. O conflito cristão que nós vivemos todos os dias. Essa batalha entre a carne e o espírito. Entre o espírito e a carne. E nos versículos 19 a 21, ele vai mostrar e demonstrar claramente as obras da carne. E ele diz que as obras da carne são conhecidas. É claro que ele poderia citar outros pecados aqui, tá? E ele vai dividir esses pecados em algumas categorias, como a primeira categoria é a área do sexo. A segunda categoria é a área da religião. E a terceira categoria é a área social. Daqui a pouco nós iremos abordar sobre essas 3 áreas. Ou 4 áreas, na verdade, né? Que a quarta área é a área da alimentação. Antes de nós abordarmos sobre essas 4 áreas que Paulo fala sobre a natureza pecaminosa, é interessante o seguinte. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos, porque Paulo diz que as obras da carne são conhecidas, são óbvias a todos. A carne, propriamente dita, a nossa velha natureza, é secreta e invisível, é interna. Mas as suas obras, as palavras e os atos pelos quais se manifesta são públicos e evidentes. E quais são? Antes de examinarmos a lista das obras da carne, convém dizer algo de John Stott, mas sobre a expressão a concupiscência da carne, que é o versículo 16. Apesar que aqui a minha não fala essa palavra, porque eu estou usando a versão NAA, mas outras versões falam sobre isso. Traz essa expressão concupiscência. Infelizmente, essa expressão veio a ter em português uma conotação que o seu equivalente grego não tem. Atualmente, concupiscência
significa desejo sexual descontrolado. E carne significa corpo, de modo que a concupiscência da carne e os pecados da carne são, na linguagem comum, aqueles atos relacionados com os nossos apetites físicos. Mas o que Paulo quis dizer é muito mais do que isso. Para ele, a concupiscência da carne é todo o desejo pecaminoso de nossa natureza. Envolve o todo. É todo o desejo pecaminoso de nossa natureza caída. Isso fica bem explícito no seu feito catálogo de obras da carne, que ele faz aqui. Não que a lista seja exaustiva, pois ele conclui dizendo, e coisas semelhantes, versículo 21. Mas o que ele inclui abrange pelo menos 4 áreas. 4 áreas. Sexo, religião, sociedade e alimentação. E aqui nós iremos entrar no texto propriamente dito. A primeira área é a área do sexo. Olha o versículo 19. Quando ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A primeira área é a área do sexo. O sexo desenfreado, prostituição, impureza ou lascívia, que é a mesma palavra aqui que a minha tradução, a NAA, colocou libertinagem, é lascívia, a mesma coisa. Então, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essa é a primeira área, a área do sexo. E a palavra prostituição geralmente é traduzida por fornicação, dando a entender uma relação sexual entre pessoas que não são casadas, mas pode se referir a qualquer tipo de comportamento sexual ilegal. Outra palavra para prostituição, para sexo, é a palavra porneia, que daí vem a palavra pornô ou pornografia. E quantas pessoas são escravizadas pela pornografia ou pelo sexo, que é o desejo desenfreado. Pessoas que acabaram as suas vidas, acabaram com seus casamentos por causa da prostituição. E porneia significa também todo ato sexual ilícito. Todo ato sexual ilícito, tanto o adultério, tanto aqueles que vivem da prostituição como prostitutos, os famosos gogoboy, né? Ou as prostitutas, as mulheres que vendem o seu corpo, trabalham com o seu corpo como um instrumento para ganhar dinheiro, ou aqueles que não são casados e vivem aí a vida totalmente destruída. Então Paulo está falando, as obras da carne, as obras da natureza pecaminosa são conhecidas. E a primeira área é a área do sexo, a prostituição, a impureza, a lascívia. Tá? A palavra impureza pode ser traduzida por um comportamento anormal, alguém impuro, alguém que vive uma vida totalmente sem pudor, alguém que está mergulhado no mundo da prostituição. Lascívia pode ser entendida, ou libertinagem, né, como indecência, uma alusão a um público. A alusão é uma alusão a um público atrevido. Atrevido. John Stott diz que lascívia, ela pode ser, olha, ele fala assim, impureza pode ser traduzida por comportamento anormal, e lascívia por indecência, uma alusão a um público, e atrevido desprezo pelo decoro. É uma alusão ao público e atrevido desprezo pelo decoro. É uma pessoa que não tem pudor. É uma pessoa que não tem semancol. É uma pessoa que vive aquela vida e se acostumou na vida que ela vive. Se acostumou na desgraça da sua vida. Se acostumou e não só se acostumou, mas vive praticando aquelas coisas. Não tem decoro. É uma pessoa indecente. Então, as obras da carne
Paulo trabalha na primeira área, a área do sexo. E essas 3 palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas ou particulares, naturais ou anormais, entre pessoas casadas ou solteiras, devem ser classificadas, diz Paulo, como obras da carne, obras da natureza pecaminosa. O crente que vive nessas práticas, tá? Ele não pode dizer que ele é cristão, porque uma coisa é pecar, uma coisa é adulterar. Não é para adulterar, não é para pecar, mas às vezes nós pecamos. Eu sou casado há 7 anos com a minha esposa. Eu não pretendo traí-la. Jamais. Jamais. Mas se eu não vigiar, se eu não me cuidar, se eu não colocar uma cerca de proteção no meu casamento, eu posso chegar ao adultério. Assim como eu e também a minha esposa. Eu posso pecar assim como ela. Então nós temos que vigiar. Agora, quem vive na prática do adultério, na prática da fornicação, quem vive com esse desejo desenfreado, tá, em relação ao sexo, talvez você nunca foi salvo, porque o salvo não vive na prática do pecado. Paulo fala em Romanos capítulo 6, como eu vou viver no pecado, ou na prática do pecado, se eu já morri para ele. Eu já morri para ele, então não tenho como viver numa prática, sendo que eu já morri para ela. Então a primeira área que Paulo aborda aqui é a área do sexo. É a área do sexo. A segunda área está no versículo 20. É a área da religião. E olha só o que Paulo fala no versículo 20. Paulo fala assim, ó: idolatria, feitiçaria. Idolatria, feitiçarias. Idolatria, feitiçarias. Meu Deus do céu. E tem outras aqui que Paulo vai citar, mas aí já vai para outra área, né? Que é a área social. Então a segunda área é a área da religião, que Paulo começa com essas 2 palavrinhas, idolatria e feitiçarias. Então, é importante perceber que a idolatria é tão obra da carne quanto a imoralidade. E que assim as obras da carne incluem ofensas contra Deus, e também contra o seu próximo, ou contra nós mesmos. Se idolatria é o impudente culto prestado a outros deuses. Você sabe o que é idolatria, preciso nem entrar em detalhes. Feitiçaria é o intercâmbio secreto, diz John Stott, entre os poderes do mal. Porque ou você se relaciona com Deus ou com o diabo. Ou você adora a Deus ou adora o diabo. Ou você dá lugar a Deus ou dá lugar ao diabo. E quantas pessoas que buscam meios, naquela época, Paulo sabia, né? Existiam as religiões de mistérios. E as pessoas procuravam, as pessoas buscavam, as pessoas iam atrás de feiticeiro, de bruxo, necromante, para consultar, para saber o futuro, para saber o que ia acontecer. Isso que Paulo aqui está falando é obra da carne. Tanto a feitiçaria, a bruxaria, como a idolatria. É a mesma coisa. Só aqueles que nunca foram regenerados, salvos, vão buscar essas coisas. Então a segunda área que Paulo fala aqui é a área da religião. Idolatria e feitiçarias. A terceira área é a área social. E Paulo aqui nos dá 8 exemplos de colapso de relacionamentos pessoais. E Paulo fala aqui, ó, depois de falar sobre idolatria e feitiçaria, ele fala na área social: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Repetindo: inimizade primeiro, rixa segundo, ciúmes terceiro, iras 4, discórdia é o quinto, divisões o sexto. A discórdia é o quinto, divisões é o sexto, e facções
e facções. Então são 6, né? 6 com imoralidade sexual. Ou melhor, com idolatria e feitiçarias, você completa aí 8. 8. Tirando idolatria e feitiçaria, que é a área da religião, você tem aí 6, que é a área social, do relacionamento com o próximo. E a Bíblia, a tradução da linguagem de hoje, traduz por inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, ou acessos de cólera e rivalidades, desunião, paixão partidária e invejas. Tá? Facções são você escolher partidos. Escolher partidos. Quem é crente, quem tem a natureza regenerada, transformada, não vive desse jeito aqui. Então, envolve a área social. Inimizades, você sabe o que é. A pessoa que não tem amizade com ninguém, vive de intriga, vive de brigas, um ciúme contumaz. Pessoas que têm acessos ou excesso de raiva, que Paulo fala aqui de ira, excesso de raiva, ambição egoísta, que só pensa nela, tudo que ela faz é para ela, que joga e puxa o tapete do outro, dá rasteira no outro. Isso é obra da carne. E é nossa natureza pecaminosa, essa natureza má, que nós temos que matá-la todos os dias, matar afogado todos os dias. Esse velho Adão é egoísta, tá? O excesso de cólera, rivalidades, desunião, paixão partidária, invejas, tudo isso, e Paulo poderia citar outras listas, está baseado na área social. Então você vê que Paulo fala da área do sexo. Segundo, da religião. Terceiro, a área social. E quarto, a área da alimentação. Quando ele fala aqui, ó, está no versículo 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declara a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então a última área é a área da alimentação, bebedices e glutonarias. Ou segundo a tradução, né, se você pega aí a Nova Bíblia Viva, ou a Bíblia da linguagem de hoje, ela traz a expressão farras. Bebedices ou farras, versículo 21. Glutonaria é pecado. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por comer demais. Comer excessivamente. É o glutão. Você já viu alguém ser disciplinado por comer demais? Eu nunca vi. Então, Paulo encerra essa lista, né, com a área da alimentação. Anote aí essas 4 áreas. A área do sexo, prostituição, impureza e lascívia. A área da religião, idolatria e feitiçaria. Terceiro, a área social, que Paulo trabalha com inimizades, brigas, ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas. E a quarta área, a área da alimentação, bebedices e glutonarias. A esta lista de obras da carne, no campo do sexo, da religião, da sociedade e da alimentação, Paulo acrescenta uma solene advertência. Como já outrora vos preveni, quando estava com vocês, pregando para vocês, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E o verbo aqui grego é prasontes, que refere-se a uma prática habitual e não um acontecimento isolado. São pessoas que vivem nessas práticas. Têm o hábito de viver nessas práticas. São escravos dessas práticas. Estão presos nessas práticas.
estão circunscritos nessa prática ou nessas práticas, estão engessados nessas práticas, não herdarão o reino dos céus. Porque uma pessoa ou pessoas que vivem desse jeito aqui, Paulo fala, que deixa aflorar a natureza pecaminosa, aquilo que ela é, jamais foi salva, jamais foi regenerada. É claro que nós temos pessoas viciadas em pornografia, viciadas em prostituição, que são crentes, mas estão lutando todos os dias para deixar, pedindo forças a Deus, pedindo ajuda ao Senhor para poder abandonar a pornografia, a prostituição. Pessoas que vivem brigando com todo mundo, pessoas egoístas, pessoas que têm rixas partidárias, que vivem com facções, vivem uma vida dissoluta, estão brigando, estão lutando para deixar essas coisas porque entendem que são salvos, não são perfeitos, estão lutando, pedindo graça a Deus, ajuda a Deus para deixar essas coisas. Então o verbo grego aqui, prasontes, refere-se a uma prática habitual e não um acontecimento isolado. Considerando que o reino de Deus é um reino de piedade, retidão e autocontrole. Aqueles que satisfazem a carne serão excluídos dele, pois tais obras dão evidência de que não estão em Cristo. E se não estão em Cristo, não são descendentes de Abraão, não são herdeiros segundo a promessa, conforme Paulo fala no capítulo 3, versículo 29. Quanto às outras referências, a nossa herança em Cristo, esperadas ou perdidas, você vai encontrar em Gálatas capítulo 4, versículo 7 e o versículo 30. Então essas são as obras da carne. E quem vivem praticando essas coisas, nessas 4 áreas, que tem um hábito, vive nisso, não tem nenhuma demonstração, você não vê o fruto do Espírito, você não vê o amor, você não vê conversão, você não vê mudança, você não vê transformação, ela nunca foi salva. E Paulo é categórico. Quem vive desse jeito, nessas 4 áreas aqui, não herdarão o reino dos céus. Essas são as obras da carne. E na próxima exposição, nós iremos falar sobre o fruto do Espírito. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas exposições.